Já adiantei que a gente vai falar sobre labirintite e, na verdade, é uma doença do ouvido. Muita gente nem sabe que é do ouvido, né? E que afeta pessoas de várias as idades, tá? Mas os idosos são os que mais sofrem com as tonturas. E vale lembrar que há muita confusão em relação a essa doença, porque não é qualquer tontura que a gente possa falar que seja labirintite. Nem toda tontura está relacionada com essa doença, tá? Mas é válido tirar a sua dúvida, dar uma passadinha no otorrinolaringologista. Hoje eu recebo uma otorrinolaringologista maravilhosa, ela é pioneira nas pesquisas no Brasil sobre zumbido no ouvido, já esteve aqui para conversar também sobre esse assunto, doutora Tani Sanches. Seja bem-vinda. Obrigadíssima, Cláudia, igualmente. Um prazer estar Hoje aqui a gente está de novo. acompanhada aqui da Luciana e do Gabriel, com música boa. Muito melhor, né, do que só falando de labirintite, né? E aí é bom que a Luciana falou que tem umas dúvidas também, ela já pode tirar as dúvidas também com a gente, Vamos tá aproveitar, bom? A minha primeira dúvida, como é seu nome mesmo? Tani. Tani? Gans Sanches. Gente, É muito Onde difícil. vem seu nome? Que lindo. Tani é da mitologia da Fenícia, Gans é suíço, Sanches é espanhol e eu sou brasileira. Ótimo, é assim mesmo, somos todos um. Enfim, exatamente. Deixa eu começar aqui com os fatores de risco, então. A gente tem alguns cartazes aqui e aí embaixo a gente tem alguns que podem ser ou não fatores de risco, você vai ajudando a gente, tá bom? Perfeito. Primeiro, uso de álcool é um fator de risco? Super! Tem muita gente que já sabe isso na prática, bebe e fica tonto, né? Então, quando o labirinto da pessoa é mais vulnerável, é mais frágil, ela vai beber, ela vai ter tontura. Então, quando a gente toma alguma coisa e fica tonto, já é um sinal de que tem labirintite? Ela é um sinal que tem o labirinto mais frágil a essa agressão em potencial. Então, nesse caso, tem que ficar mais atento ainda. Porque o álcool, na verdade, pode ter um efeito no ouvido, no labirinto e no cérebro. Então, nem sempre a tontura é do labirinto, como você acabou de falar, né? Então, se o efeito for mais no cérebro, ele vai ter aquela coisa de andar com a base alargada, aquele andar de bêbado, mas às vezes ele pode não ter vertigem. E se o efeito do álcool for direto no labirinto, ele vai ficar tonto de vertigem. Muito bem. Vamos para o próximo. Próxima dúvida, saber se é ou não uma questão. Idade avançada. Ah, eu já falei na minha abertura, essa não vale. É, porque todo mundo pode ter labirintite, mas o idoso acaba sendo mais sujeito porque o labirinto vai deixando de funcionar com o tempo. E o risco maior da labirintite na terceira idade é queda, porque queda pode ser fatal. Ok, tem que cuidar então, isso é sério mesmo. Aqui, infecções e traumas. Isso, um simples resfriado pode dar labirintite. Não é tão comum, mas pode. Pancadas na cabeça, quedas da escada, esses traumatismos podem dar labirintite também. Agora, a labirintite, ela é ocasional ou ela, uma vez que acontece, ela permanece, a pessoa vai ter que lidar com isso para a vida toda? Não, não, de modo algum, felizmente, né? Então, tem muitas causas de labirintite que tem a ver com uma questão alimentar, com um estresse pontual e acabou ali, tchau. Agora, tem pessoas que têm labirintite ao longo da vida? Tem, porque às vezes só investe no tratamento com remédio, não vai atrás da causa. Aí ela fica sendo arrastada o resto da vida. Você já teve labirintite alguma vez? Não, nunca tive, mas eu tenho amigas muito novas que têm labirintite. E eu fico me perguntando isso, falei assim, nossa, mas tão nova, né? Porque eu também, pra mim, a labirintite é relacionada um pouco com a idade. Eu só ouvia falar de pessoas mais velhas que têm labirintite. E tem gente nova também, tem muito né, adolescente, porque uma das causas é abuso de chocolate, excesso chocolate. Exatamente, de doces de um modo geral, jejum prolongado. Tem a moçada que acorda, não toma café da manhã, vai pra escola direto. Gabriel, você que é adolescente, tem labirintite, Gabriel? Já teve? Não, tô tranquilo. Tá tranquilo, tá bom. Deixa eu passar para o próximo fator de risco, café em excesso. Perfeito. Café é ótimo, de preferência até 4 xicrinhas por dia. Não copos, né? Xicrinhas. Porque a cafeína é benéfica para o corpo, mas, como tudo, em excesso pode ter os efeitos colaterais, seja de gastrite ou de tontura, ou de zumbido. Né? Ok, próximo fator de risco. Hipertensão arterial. Exatamente. A pressão arterial vai estragando a circulação aos poucos. O ouvido só tem um vasinho que leva sangue para ele e, portanto, ele fica mais sujeito a ter problemas se a pessoa é hipertensa e não se cuida. Então, por isso que também os mais idosos podem ter mais labirintite, porque as pessoas vão ficando mais velhas e vão ficando com pressão mais alta, não é? E eles vão colecionando doenças, né? A pressão alta, o colesterol alto, o pré-diabetes, a diabetes, todas essas causas podem afetar o labirinto.
Ok, vamos lá. Daqui a pouco a gente vai ver como é que a gente faz a prevenção, né? Estresse. O que o estresse não causa? Pois é. Essa que é a pergunta, né? Ele tá ligado a todas as doenças. Tudo, mas é do cabelo à unha do pé, pode ter o estresse nos bastidores. Falando em bastidores, um cantor fica estressado na hora de pisar no palco? Eu acho que, no meu caso, eu fico estressada quando eu desço do palco. Ah, é? O meu, enquanto eu estou embaixo, no dia a dia, segunda, quando chega fim de semana que eu preciso subir no palco, é o momento que eu relaxo, é o momento mais gostoso da minha vida, é aquela 1h30, 2 horas que eu estou no meu show, cantando. Esse é um momento de glória, assim, na minha vida. A hora que desce, aí já tem aquelas coisas, tem que conversar, o que deu errado no som, o que deu certo, por que foi... Aí você começa a entrar naquele mundo que causa muito estresse. Agora, aquele momento do show é maravilhoso. Delícia. É bom quando a gente pode unir o trabalho a um momento de relaxamento, né? Eu sinto isso também. Quando eu tô aqui, eu esqueço tudo. Nem lembro, nem fome eu lembro que eu tenho. E nem é trabalho, né? Só na hora da culinária, aí eu não resisto. Vamos pro próximo fator de risco. Aqui é o tabagismo. Esse também é a mesma dupla coisa, do álcool, né? O que o tabaco não estraga no corpo, Gente, né? fumar não tá com nada. E ó, quem fuma gasta 5 mil reais por ano de cigarro. Vocês não fumam, né? Tudo isso? É, 5 mil reais por ano. Você pensa que em 10 anos são 50 mil? Gente, para com isso. Além de todos os malefícios, né? Nada a ver fumar, viu? Vamos agora pro último. Altas taxas de gordura no sangue. Colesterol e triglicérides, né? Porque elas vão, aos poucos, deixando o sangue mais gorduroso, vai mais parecido com azeite. E o azeite flui muito mais devagar do que como se fosse um suquinho de sangue, né? Então, essa viscosidade, que a gente chama, é um dos fatores de risco da labirintite. Além do mais, o colesterol e os triglicérides aumentados vão formando plaquinha de gordura. Então, é como se você tivesse um túnel e o carro tem que passar rápido, mas daí começa a ter lombada. Então, é claro que vai diminuir a velocidade do sangue chegar no labirinto. Bom, aqui a gente fez uma breve introdução pra gente lembrar o que é que pode causar a labirintite, mas agora a gente vai falar mais sobre a labirintite, que tem cura, não é? Isso é importante. Claro. E a gente vai aprender então mais sobre como diagnosticar e como tratar. Aliás, a nossa equipe foi conversar com a Maria Moraes de Souza, que teve uma crise de labirintite, passou pelo tratamento e através da história dela talvez você se veja também, pode te dar aí uma norteada. Acompanhe. Eu sentia tontura, ânsia de vômito. Eu não podia olhar para um lado, nem para baixo, assim, que a cabeça rodava. Quando eu deitava à noite, assim, na cama, a cama rodava comigo. Eu fechava o olho, aí ficava agarrado no travesseiro. Quando eu saía também, às vezes dava tontura. Tontura assim, que nem a vista queria escurecer também um pouco. E pegar o ônibus também, até a vista ficava assim um pouco cinzenta para ver a placa do ônibus, né? E quando eu pegava o ônibus, às vezes também perdia o sentido na hora. Eu olhava para um lado, se eu fosse olhando para um lado, quando eu olhava para o outro, para mim que já não sabia para onde era que ia. Esses sintomas estavam prejudicando a rotina da Maria. Foi aí que ela procurou um médico e começou o tratamento. Quando eu falei, ele falou, é labirintite, então fazer os exames. Aí já fez os exames, aí testou que eu estava meio com labirintite. Ele disse, eu vou passar esse remédio, foi o Vertic. Esse tratamento, para mim, durou na faixa de 1 ano, sempre eu fazendo tratamento, voltando no otorrino, até que sarou. Aí eu não senti mais nada, até hoje, graças a Deus, não senti mais sintoma nenhum, nada. Que maravilha, né? Tendo que subir e descer essa escada com labirintite é um risco e que bom que ela tá curada. Ah, que bom. É um bom exemplo, né? Para as pessoas acreditarem que realmente é possível passar por esse processo chato, mas daí chegar na cura. Ok, agora vamos entender o que é, né? E como é que é feito o diagnóstico
Porque ela acontece dentro do ouvido. Isso, como você falou super bem, muita gente não sabe onde é o labirinto, né? As pessoas só pensam no ouvido como a orelha e o canal onde produz cera e a gente coloca o cotonete para limpar. E o ouvido é muito mais do que isso, né? Então, escondidinho dentro dessa parte tem essa região preciosa, né, do ouvido que junta duas coisas. O labirinto, que são essas 3 argolas, que são o órgão do equilíbrio, e essa parte enroladinha que é a cóclea, que é o órgão da audição. Então, dentro de todos esses fatores de risco que a gente citou, da labirintite, tem coisa que só agride aqui, portanto, só vai provocar tontura. E tem coisa que já agride o conjunto. Então, vai provocar tontura, zumbido, perda de audição, ouvido tampado, assim, um tsunami, coleção de sintomas de uma vez só. Então, isso é o papel do médico, atender o paciente com tontura e ver em que nível, qual é o problema em si, a quantidade de problema e qual é a causa, tá? Para poder tratar direito. A gente começou o nosso assunto falando dos fatores de risco, mas eles são a causa? Sim, os fatores de risco muitas vezes são a causa. Existe uma outra causa da labirintite? Pode ser, por exemplo, por uma questão genética? Pode ser uma coisa genética, como várias coisas, mas assim, o mais comum, se muita gente tem labirintite na mesma família, é que todo mundo esteja fazendo a mesma coisa errada, tá? Por exemplo, existe uma causa que a gente não comentou, que é um tumor do nervo da audição. É uma causa rara, mas para o médico está dentro do script descartar esse tumor, tá? Então, o fator de risco, de fato, pode ser a própria causa. Em fatores de risco como idade, não dá para a gente tirar, né? Mas se o idoso tem uma série de doenças juntas, a gente mantém a idade e tenta minimizar as doenças em paralelo. E com isso, ele pode diminuir a quantidade de tontura, a intensidade de tontura. Perfeito. Tá? Então, o que é o ideal de saber? Que dentro do labirinto, aqui nessas 3 argolas, a gente tem líquido, né? E o Rodrigo preparou uma demonstração que eu achei muito bacana para todo mundo entender como é que funciona lá dentro, né? Então, se eu der uma girada, uma bailarina, um skatista girar uma sequência de vezes, normalmente, quando a pessoa é treinada, ela para os giros e tá beleza. Demora uns segundinhos pro labirinto acomodar a virada desse líquido e ninguém vai ter tontura por causa disso. Agora, se eu pegar alguém com labirinto frágil, com a tendência de ter tontura e colocar para girar, o que vai acontecer? A mesma coisa que nesse vidro. Eu tô girando aqui esse líquido, tá? Ou eu tô num carrossel, numa montanha-russa, ou sou bailarina e tô dando voltas, e as estruturas do ouvido estão girando. A hora que eu paro, demora um tempo até esse movimento se acomodar e, portanto, as estruturas podem continuar em movimento, causando tontura em quem é mais vulnerável. Tá? Ok, então quem é vulnerável não deve girar, porque senão vai cair. Exatamente. Tá. Agora, se precisar girar, olha, eu sou vulnerável, mas meu sonho é fazer balé, andar de skate, fazer pirueta, não sei o quê. Eu posso treinar o meu labirinto para eu poder chegar no nível de girar sem ter a tontura. Tá, joia. Tá? Entendendo o que é a doença, a principal causa, os fatores de risco, como é que a gente faz o tratamento? Isso, depende muito da causa. Imagina a gente ter um tratamento para todos aqueles fatores de risco. Já fica pouco provável de dar certo, tá? Então, por exemplo, eu adoro que as pessoas entendam que coisas básicas da alimentação fazem super diferença para a saúde do labirinto. Então, se eu tenho uma pessoa que ama chocolate, é viciada, toma um monte de café, come doce toda a sobremesa, do café, do almoço, do jantar, etc., e ela tem tontura, e ela quer um remédio para melhorar a tontura, e ela vai manter tudo isso, a chance do remédio agir é razoável, mas a chance dela ficar bem depois que eu tiro o remédio é ridiculamente pequena. Então, o tratamento passa pela alimentação, passa por lidar com o estresse, porque todo mundo nessa vida se estressa com um motivo ou com outro, e sai ganhando quem tem estratégia para lidar com o estresse, quem tem uma válvula de escape, quem vai meditar, quem vai fazer esporte, quem vai ouvir a música que mais gosta, quem vai para o cinema, etc. Né? Então, isso tudo é importante, porque as pessoas só se preocupam com qual remédio eu tenho que engolir para o mundo parar de girar. E isso nem sempre funciona. Então, num primeiro momento, claro, vamos fazer essa tontura parar.
E assim que ela melhorar, vamos pensar quem é que fez o mundo começar a girar. Porque se a gente não tirar esses fatores causais, aí sim são os casos que vão durar para sempre. Vai continuar tendo problema. Vai continuar. E com certeza, outra coisa que vale a pena de tratamento é a gente ver quem é que tem tontura sozinha, assim, é o sintoma isolado, como o dessa paciente que foi mostrado, e quem tem a coleção de sintomas, como a gente comentou. É tontura, com zumbido, com ouvido tampado, com perda de audição, porque é um sinal nítido de que o ouvido está sendo agredido como um todo. Aí sim, quanto mais agressão, mais tratamentos em conjunto eu preciso fazer. Cuidar da alimentação, do estresse, medicar e fazer a reabilitação do labirinto. Quer dizer, é como se fosse uma sequência de fisioterapia, de exercícios que vão treinar o cérebro com essas informações novas que ele recebe do labirinto. Então, a pessoa, com a vida que tem, com a idade que tem, com a escada que tem em casa, volta a ter a qualidade de vida necessária para o dia a dia. Algumas doenças, quanto mais rápido a gente começa o tratamento, melhor é o prognóstico. A labirintite também é assim? Acho que para tudo na medicina. Tá? O tempo é um fator importante para a resposta do tratamento e para melhorar a qualidade de vida logo. Por que vai deixar uma pessoa 5 anos sofrendo se ela pode ser tratada no primeiro mês? Não tem assim, nenhum argumento para deixar isso ir para frente. Ok. A gente tem algumas perguntas de telespectadores que já foram enviadas e a nossa produção vai colocar agora na tela e a gente faz a primeira delas. Oi, Cláudia, minha dúvida é com relação à alimentação. Essa a gente acabou de responder. Ela pode influenciar nas crises de labirintite? É da Dulcineia Santos, de Pirinópolis. Super, Dulcineia. Ó, se é o seu caso, dá uma regulada nessa dose de café, tenta não passar de 4 por dia, rever a questão do álcool, vê se você, por acaso, não está numa fase de muito carboidrato, pão, arroz, batata e massas, né? E a questão de ficar em jejum, como a gente comentou também, para você estar... aumentando a sua chance de se livrar da tontura. Leve o corpo a sério, comer direitinho, né? Claro, é a base, né? É a base. Próxima pergunta, vai lá. Boa tarde, Cláudia e doutora Tani. Como posso diferenciar a tontura por queda de pressão e por labirintite? Marília Siqueira, de Penápolis, São Paulo. Ô, Marília, toda tontura que roda é labirintite. As outras podem ser ou não. Mas a tontura típica de pressão é aquela, por exemplo, você está agachada há muito tempo, você está deitada, daí você vai levantar. Então, normalmente, você tem uma coisa de segundos e a sensação de que escureceu a vista, não é a sensação de estar girando. Então, essa é uma maneira simples da gente diferenciar. Muito bem. Próxima pergunta, vamos para a tela. Boa tarde. A vertigem das alturas pode estar relacionada com labirintite? A Renata Silva, ela é de Santos, São Paulo. Renata, normalmente a tontura com a altura tem muito a ver com a conotação emocional. Você vê e daí você sente, tá? Então tem muito a ver com medo e não com labirintite, tá? Agora você vê, isso é um ótimo exemplo para a gente comprovar que as nossas emoções, elas estão diretamente ligadas ao nosso corpo físico, né? Total. A gente olha, tá no alto, a gente fica tonto, tem enjoo. Você tem medo de altura? Não tenho medo de altura. Eu tenho medo daquela sensação da montanha-russa, que você cai e dá aquele frio. Aquele frio na barriga. Eu adoro aquilo. Pois é, tem aquilo gente que você não adora. gosta? Eu não gosto. Mas com a altura, eu não tenho problema algum de chegar numa altura e olhar. Eu não tenho problema. Você tem, Gabriel? Não. O Gabriel não tem nada. Eu Gabriel é zen. Fico meio zonzo, assim. Adolescente. Você fica meio Da zonzo? ânsia, essas coisas, assim. Mas medo, não. Eu não gosto altura. de nada que rode. Eu não gosto de carrossel, eu passo mal. Não gosto de nada que rode. Já tinha te falado, né? Eu tenho um pouquinho de vertigem de vez em quando dessas que rodam. Isso é o começo de uma labirintite? É um labirinto mais frágil, né? Mas de qualquer jeito isso pode ser uma coisa que chama cinetose. Você lembra lá de infância, de adolescência, de passar mal em carro, em movimento, de não poder ler, ficar tonta ou não, enjoada? No começo eu não conseguia ler no carro, depois eu me habituei, eu treinei e hoje eu leio em qualquer lugar. Então, uma das coisas importantes para o equilíbrio é a visão. Então, coisas que estão em movimento e a gente fica olhando podem desencadear a tontura, né? Que é o típico da tontura de carro, de carrossel, de montanha-russa, as coisas que você vai olhando e a coisa está passando rápido, né?
Muito bem. Sempre Mas cuidando. dá pra treinar de vamos qualquer jeito, treinar é o que eu e falo, vamos dá cuidar e pra prestar treinar, atenção, né? Porque aqui com a doutora Tani eu já aprendi, uma coisa que de vez em quando me deixa apavorada é que todo mundo vai ter perda auditiva e vai chegar lá na frente com problema sério, né? Eu tenho muita preocupação em relação a isso. Então, e como cantora, né? Por conta do in-ear que a gente usa, Super o volume, importante a proteção como do usar. ouvido, né? Eu fico Super preocupada com os importante. músicos que não usam e nem a proteção. O baterista, por exemplo, que tá bem em cima daquele barulho. Às Tem vezes que ele usar, né, doutora? Tem que usar, é fundamental. Perde, Assim né? como prepara a voz, tem que preparar o ouvido, né? É, a gente vai aprendendo aqui sempre. Olha, tem mais gente querendo aprender. A Carla Dantas, ela é do Rio de Janeiro, de Itaguaí. Ela diz, meu pai tá sentindo umas tonturas e fica caindo só para um lado quando dá as crises. Isso pode ser labirintite? Pode, com certeza. A queda, principalmente sempre para o mesmo lado, é muito sugestiva de que existe um problema no labirinto daquele lado. Ó, tô caindo para a direita, meu labirinto à direita deve estar afetado. Diferente da pessoa que está andando e vai desviando aos poucos, sem queda, vai desviando para a direita. Muitas vezes é o labirinto do outro lado que está alterado e esse daqui predomina. Tá? Então tem que buscar um otorrinolaringologista o quanto antes? Sim, com certeza. Acho que o otorrino é o profissional especializado nessas tonturas do labirinto, né? E o neurologista nas outras tonturas neurológicas, né? Mas buscar, investigar e sair com o diagnóstico é meio caminho andado para você melhorar agora e prevenir o resto da vida. Tem que fazer isso. Eu já vou passar os contatos da doutora Tani. Só tem mais uma pergunta aqui que não tem a ver com o assunto de hoje, mas já te dá o gancho para você voltar. Opa. Que é a Nadir de São José do Rio Preto, que ela quer saber sobre zumbido, como melhorar o zumbido. E ela diz que o dela é muito forte. Esse é um assunto que... Não, que merece um programa à parte. Mas, de qualquer jeito, zumbido e tontura estão muito relacionados. Os fatores causais são parecidíssimos. Só que, muitas vezes, a pessoa com zumbido não tem tontura. Ela vai ter outro acompanhante, que é perda de audição. Então, daí é uma outra maneira da gente cuidar do ouvido, focando a questão da audição e do zumbido em conjunto. E tem jeito pro zumbido? Tem jeito. Você sabe que a menina dos meus olhos hoje é a nossa pesquisa sobre cura de zumbido. Enquanto o planeta inteiro acha que não tem cura, tem que conviver com isso e não sei o quê, a gente conseguiu entrevistar 63 pacientes que tiveram zumbido e se livraram deles. E, inclusive, uma pessoa que chegou a ter 30 anos de zumbido e se curou. E eu estou levando agora para um congresso na Califórnia para a gente falar sobre isso com outros pesquisadores. Então, quer dizer, pode ter jeito. A gente tem que sair desse rótulo, ó, tontura não tem jeito, zumbido não tem jeito, porque cada um é cada um. Nossa, né? que bom. Ah lá, lembrei do meu compadre, o Freitas, que é seu paciente, sim, né? Sim. Tá vendo que boa notícia? Ó, que maravilha. E olha, para quem tá interessado em buscar mais informações com alguém que realmente seja competente e leve a medicina a sério, Instituto gansanches.com.br, no Face também, Instituto Gansanches, e o telefone é o 11 30 21 52 51. Muito obrigada, eu tava com saudade de você aqui. Volte mais vezes, tá bom? Obrigada, foi um prazer. Igualmente. Aprendemos bastante, né? Maravilhosa. E agora, parabéns. Luciana, já Obrigada sabe, por todas chega as no informações. show com protetor de ouvido para toda a Pode turma. deixar. Eu acho que eu vou me consultar para ver volume bonitinho. Vamos cuidar, né? Ótimo. Obrigada, doutora. Obrigada a vocês. Ainda mais porque essa é a ferramenta de trabalho de vocês, né? Isso é importante. Com certeza.